Nome do Senhor. Queridos amados, já está conosco pastor Abimael Santos. Vamos receber com as palmas bem alegres para Jesus. Pastor Abimael Santos, que hoje está aqui para ministrar a palavra de Deus, e hoje vai ser boca de Deus aqui neste lugar. Está também conosco a família Trombeta de Deus. Olha que bênção, né, amado? Pastora Sinira Sara e o capelão internacional Iron. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos ficar em pé agora neste momento. Estende as suas mãos para cá, porque o pastor Abimael Santos vai trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, amém? Vamos ficar bem ligadinho na mensagem, porque Deus, Ele quer falar nesta noite. Pai querido, santo Deus de poder, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, neste momento, Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha usar, Senhor, a boca do teu filho, pastor Abimael Santos, porque nós queremos, Senhor, ouvir o Senhor falar aqui neste lugar. Pai amado, é bem verdade, Senhor, que já passamos por tantas coisas, tanta dificuldade e tribulações, mas esse é um momento tão sublime, aonde Deus, Ele vai verdadeiramente falar aqui neste lugar. E nesta noite, Senhor, fica à vontade, Senhor, no nosso meio. Se o Senhor quiser batizar com o teu Espírito Santo, batiza, Senhor. Se o Senhor quiser, meu Deus, libertar, liberta, Pai. Se o Senhor quiser salvar, salva nesta noite, porque nós estamos aqui, Senhor, de coração aberto, Senhor, para ouvir, meu Deus, a tua santa e gloriosa palavra. Usa, Senhor, o teu filho, o pastor Abimael, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Pastor Abimael, fique à vontade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes por estar aqui hoje na casa do Senhor? Eu quero aqui externar a minha imensa gratidão e alegria de estar aqui na família Assembleia de Deus, Ministério Jesus para todos os povos e nações. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Aguinaldo Martins, um anjo da igreja, por toda essa família, esse projeto, esse ministério. Estou aqui hoje com a minha família, a pastora Sara, missionário Airo, e quero louvar a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Deus nessa noite quer realizar algo diferente, algo extraordinário e algo maravilhoso. Os que trouxeram Bíblia, abra comigo no Evangelho que o Senhor escreveu Marcos, no capítulo de número 10, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo de número 46. Fale para o irmão que está ao seu lado, diga assim: hoje Deus tem algo profético para a sua vida. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, versículo de número 46 em diante. Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante, diz assim a palavra do Senhor: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: o que queres que eu te faça? E o cego lhes disse: mestre, que eu torne a ver. Versículo de número 52. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Podeis assentar nesta noite, aplaudindo ao Pai, aplaudindo ao Filho e aplaudindo ao Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Nessa noite, com a permissão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero compartilhar convosco essa mensagem, cujo tema é lições
de Deus na vida de Bartimeu. Quando nós abrimos a palavra de Deus aqui no versículo 46, nós encontramos várias lições, e o Espírito Santo aqui nos leva à primeira lição. A Bíblia nos fala que Jesus ia passando por Jericó, Jesus ia para Jerusalém para ser crucificado, e antes de Jesus ir para Jerusalém, ele passou por Jericó, ele tinha que passar por Jericó, e a Bíblia fala que estava ali assentado, não no caminho, não no perto do caminho, mas à beira do caminho, um homem que era cego. Ele não era cego de nascença, ele já tinha, aleluia, um dia tido visão, mas ele ficou cego, porque a Bíblia nos fala que Bartimeu era filho de Timeu, o seu pai Timeu era um revolucionário, e diz a Bíblia que naquela época o império de Roma estava torturando e escravizando Jerusalém, e com medo ali de Bartimeu ser mais um revolucionário e dar trabalho para Roma, a Bíblia nos fala que ele cegou ali, o império de Roma cegou a Bartimeu, e diz a Bíblia que Bartimeu estava à beira do caminho. Nós já aprendemos aqui a lição, que Deus não nos quer à beira do caminho, Deus nos quer no caminho. Em João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia fala, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava dizendo: você está à beira do caminho, mas eu sou o caminho que conduzo aquele que está à beira para o caminho. Certa vez Pedro disse: Senhor, mostras o caminho, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu não sei que caminho você percorreu esse ano de 2025, se foi um ano de luta, se foi um ano de batalha, se foi um ano de tribulação, mas o ano ainda não acabou, o ano ainda não encerrou, o ano ainda não se findou, e o Senhor pode entrar com basta nessa situação. Deus pode te surpreender ainda nesse finalzinho de ano, porque aquilo que você pensa que é impossível, Deus fará possível. A Bíblia fala em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Deus é especialista em reverter quadros irreversíveis, Deus é especialista em realizar impossível, aquilo que está distante dos teus olhos, aquela promessa antiga, aquela promessa tão desejada e sonhada, o Senhor tem poder de cumprir ainda este ano. Ele estava à beira do caminho, ele estava ali à beira do caminho porque era cego. Deus não nos quer à beira do caminho, Deus nos quer 100% no centro da vontade de Deus. E a segunda lição que nós aprendemos, que a Bíblia fala que aquele homem não enxergava, mas ele, ouvindo falar que Jesus ia passar ali, ele começou a clamar. Ele não enxergava com os olhos, mas ele ouviu com os ouvidos. Ele ouviu que ia passar alguém que tinha solução. Ele ouviu que ia passar alguém que podia transformar a vida daquele homem. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que voz você tem ouvido? Não ouça a voz do inimigo, não ouça a voz que te destrói, mas ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Espírito Santo. É a voz do Espírito Santo que te direciona, que te conduz, que te leva para os pastos verdejantes. A Bíblia fala que ele, ouvindo falar que Jesus ia passar, ele tomou uma atitude. Nós aprendemos aqui essa lição, que ele clamou independente da condição. Quem sabe muita gente estava olhando para ele, dizendo: esse homem é cego, esse homem está abandonado, mas mesmo assim ele não olhou para a condição dele, ele clamou. Não olhe para a tempestade, olhe para o Deus que pode acalmar a tempestade. Não olhe para o vale de ossos secos, mas profetize no vale de ossos secos. Não olhe para a cova dos leões, mas olhe para o anjo do Senhor que vai te dar livramento na cova dos leões. Não olhe para a fornalha ardente, mas olhe para o quarto homem da fornalha que vai entrar nessa fornalha. Ele vai entrar nessa peleja e o Senhor vai vencer essa guerra por você.
Ele ouviu que Jesus ia passar. Ele ouviu que Jesus ia passar. Ele não estava enxergando, mas ele podia ouvir. E o Espírito Santo está falando nessa noite: eu quero que você veja e que você ouça. Quem ouve a voz de Deus, vê a glória de Deus. A Bíblia fala em Isaías capítulo 6, versículo 8, ele disse: a quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? E o profeta disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele ouviu a voz do Senhor com os ouvidos e obedeceu com os lábios. Ouça a voz do Senhor com os ouvidos espirituais e obedeça, porque a Bíblia fala que o Senhor deu a ordem, e grande era o exército dos que anunciam as boas novas. Nesse ano de 2025 e no ano de 2026, se Jesus não voltar, ouça a voz de Deus. Mesmo que 1000 venham cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, Deus diz: tu não serás atingido. Se tu ouvir a voz de Deus, a tua casa vai estar blindada pelo Pai, vai estar blindada pelo Filho, vai estar blindada pelo Espírito Santo, porque quem ouve a voz de Deus vence as lutas. Ele ouviu que Jesus ia passar. Alguém disse para ele: olha, vai passar aí o dono do milagre. E aquilo era a última oportunidade que ele ia ter. Jesus ia para Jerusalém, e Jesus ia morrer na cruz e ressuscitar, e Jesus não ia passar mais em Jericó. Se ele quisesse milagre, só no dia de Pentecoste, lá em Atos 2. Era a oportunidade da vida dele. O que eu aprendo aqui nessa palavra: o tempo pode passar, mas as oportunidades não podem passar. Nesse final de ano, Deus ainda está te dando a oportunidade de você receber a vitória. Não desperdice as oportunidades. Dobra o teu joelho. Enquanto você tiver fôlego de vida, fale de Jesus nas praças, fale de Jesus nos presídios, fale de Jesus nos becos, fale de Jesus nas vielas, fale de Jesus na escola, fale de Jesus na vizinhança. Marcos 16:15: ide pregai o evangelho a toda criatura. Muitos dariam tudo, aí lá nas nações lá fora, dariam tudo para ter essa oportunidade de em público louvar a Deus, mas em muitos países não tem essa oportunidade, e Deus te dá a oportunidade. E Deus está dizendo nessa noite: meu servo, a minha serva, eu quero honrar a tua descendência, eu quero honrar a tua fé, eu quero te levantar. Bartimeu ouviu a voz de Jesus, e logo ele tomou atitude de clamar. Observe que ele começou a abrir a boca para clamar. E tinha gente ali que estava repreendendo ele: cala-te, cala-te, ele não vai te ouvir. Observe que as pessoas que repreenderam ele, mandaram ele se calar, eram pessoas que estavam próximo de Jesus. Não era um macumbeiro, não era alguém de fora, eram os de dentro. Quem sabe alguém de dentro está dizendo: você não vai conseguir, você não vai chegar aonde você quiser de chegar, você não vai chegar no propósito. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite, Hebreus capítulo 12, versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, tendo proposto gozo, suportou a cruz, desprezando ali a afronta, e sentou à destra do Pai. Mesmo que mande você calar, clame ao Senhor. Provérbios capítulo 8, versículo 17: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada, esses me encontrarão. Salmo 81, versículo 10: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu te encherei. Clame ao Senhor. A Bíblia fala em 1 João capítulo 4, versículo 4: filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido o maligno, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Ainda que tudo esteja fora do controle humano, clame ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que minta o produto da oliveira, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Clame ao Senhor, porque Ele vai te ouvir. Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Tem resposta de Deus para a sua vida.
Alabaxara. Quem está sentindo a presença dele, glorifica a Deus nessa noite. Glorifica a Deus nessa noite. Glorifica a Deus nessa noite. Porque há um bálsamo de Gileade, há uma unção fresquinha no céu descendo sobre a tua vida. Não foi à toa que você chegou aqui hoje. Ei, você que está assistindo em casa, não foi à toa que você está ouvindo esta palavra. Deus marcou esse encontro sobrenatural. Quando o sobrenatural se encontra com o natural, algo profético e milagroso acontece. Deus está liberando este anjo para estar de plantão na porta da tua casa, e ele vai dizer: a tempestade acabou e o tempo de cantar chegou, e tu vai dizer: só o Senhor é Deus, e fará aquele culto de gratidão. Disseram para ele se calar, mas ele clamou. Ele não estava enxergando algo físico, mas ele já estava enxergando pelos olhos da fé. Deus, ele disse lá em Apocalipse 1, quando João estava na ilha de Patmos, João viu aquele ser resplandecente como de muita luz, e ele disse: eis que estou vendo alguém com os olhos como chama de fogo, as vestes alva como a neve, aleluia, os pés como bronze polido. E ele caiu arrebatado no chão, e Jesus disse: não temas, João, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Deus está dizendo para você: não temas nesse final de ano, eu estou te curando. Eu curo a diabetes, eu curo o câncer, eu curo a AIDS, eu curo a paralisia. Eu estou te curando agora. Aquela pessoa que você tem intercedido, ela está recebendo a cura da parte do Senhor. O médico dos médicos está liberando essa cura agora. E repreendiu ele dizendo: cala-te. E quanto mais mandava ele se clamar, ele clamava e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele diz filho de Davi, ele não estava dizendo que Jesus era filho de Davi, mas Jesus era da descendência de Davi, porque Davi era rei, mas Jesus é rei dos reis. Ele reina na sua vida, ele reina na tua casa, ele reina no teu ministério, ele reina na tua rua, ele reina na tua cidade, ele reina no teu estado, ele reina no teu país, ele reina nas nações. Ainda que o homem ache que está no controle, o Senhor reina. E no versículo 49, a Bíblia fala: Jesus parando disse que o chamasse. Observe que o pecado não pôde parar Jesus, a morte não pôde parar Jesus, mas o clamor daquele cego fez com que Jesus parasse. Nessa noite ele está parando para ouvir a tua voz. Ele está parando para ouvir a tua oração. Imagina um show gospel lotado, e quem está lá no palco ali, e ele está falando e não vai parar para ouvir as pessoas. Mas Jesus, o Todo-Poderoso, está parando nessa noite para te ouvir. O juiz dos juízes, o advogado dos advogados, ele está parando para ouvir a tua oração. Ele parou, tinha uma multidão ali, mas ele parou por causa da oração sincera daquele cego de Jericó. Ei, nessa noite, Deus está tocando na tua visão física, Deus está tocando na tua visão espiritual, aleluia. Deus está tocando agora. Ei, se tu creres, tu verás a glória de Deus, porque 2026 é ano de Lázaro ressuscitar, é ano de Pedro andar sobre as águas, é ano de você viver a promessa de Deus. O cego, mesmo não enxergando, ele obedeceu a Deus, porque o obediente é promovido e o desobediente é removido. Adão desobedeceu a Deus e foi removido do jardim do Éden. José obedeceu a Deus e foi promovido como governador do Egito. Deus quer te promover, mas obedeça a Ele, obedeça a Ele. Jesus parando disse: tem de bom ânimo. E falaram: Ele te chama. E a Bíblia nos fala no verso 50, que a Bíblia diz que Ele
ele lançou de si a capa do cego Bartimeu. Estava lá escrito que ele tinha autorização para pedir esmola, e a Bíblia nos fala que aquelas mesmas pessoas que ajudaram Bartimeu, mandaram que ele se calasse. Tem gente que te ajuda, mas não quer a tua mudança. Deus, ele te ajuda, mas quer a tua mudança. Deus, ele te ajuda, mas quer a tua mudança. Deus não somente quer te ajudar com algo passageiro, mas Deus quer te ajudar com algo permanente. Observe, povo de Deus, que aquelas pessoas ali mandaram ele se calar, são as mesmas pessoas que davam esmola para o cego. Ei, Deus não quer te dar esmola, Deus quer te dar algo pleno e completo, porque a Bíblia fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20: logo, já estou crucificado com Cristo, porque já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Vivo a vida humana na fé no Filho de Deus, a qual morreu e se entregou por mim. Já não é você que vive, mas é Cristo que orienta você, é Cristo que levanta você, é Cristo que conduz você. Levante a tua mão direita para os céus. Deus me levanta como profeta nessa noite para profetizar que o Senhor está entregando algo fino nas tuas mãos. Todos os que estão aqui dentro desta casa do Senhor, neste tabernáculo de adoração, e os que estão nos ouvindo, você vai ser surpreendido por Deus nessa semana. Você vai viver o extraordinário de Deus. Pode aplaudir a Jesus. Alabaxarabacai. Ele tirou a capa. Ele tirou a capa da derrota, a capa da humilhação, a capa do velho homem. Ele não ia mais precisar daquela capa. Ele não ia mais precisar daquela capa, daquela veste. Tem veste que já não cabe no propósito que Deus te deu. Deus está preparando para você ambientes novos. Deus vai te conectar a pessoas no nível da promessa que Ele te fez. Deus vai te desconectar de lugares e de ambientes que tem atrasado a sua vida. Tem ambientes que tem ali tentado te parar, mas Deus vai te conectar em cenários de milagres, em cenários de vitória, em cenários extraordinários, porque Deus tem coisas novas para a sua vida. Você vai viver o novo de Deus, você vai viver a novidade de Deus, porque tem novidade do céu chegando na sua vida. O verso 51, Jesus disse, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Ele disse: o que queres que eu te faças? Jesus já sabia o que ele precisava, mas Jesus queria ouvir a voz dele. O que queres que eu te faças? O que queres que eu te faças? O Senhor está perguntando para você: ei, o que queres que eu te faça? Porque eu sou a esperança para o desesperançado. O mundo diz que a esperança é a última que morre, mas a esperança já morreu, já ressuscitou, está bem do teu lado. É Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Ele é a esperança, porque da letra A até a letra Z ele não perdeu nem jamais perderá. Letra A, Jesus é o alfa, porque ele é o princípio de todas as coisas. Letra B, Jesus é bom, porque a bondade dele se manifesta em nossas vidas. Letra C, Jesus é conselheiro, porque ele nos aconselha a andar pelos pastos verdejantes. Letra D, Jesus é Deus, porque ele tem a nossas vidas na palma da mão dele. Letra E, Jesus é o El Shaddai, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder para mudar a sua vida. Letra F, Jesus é o fogo consumidor. Aleluia. Letra G, Jesus é grande, porque a grandeza dele é que nos sustenta. Aleluia. Letra H, Jesus é o herói dos heróis. Letra I, Jesus é incomparável, porque nada se compara ao poder dele. Aleluia. Letra J, Jesus é justo, porque ele faz justiça pelo seu povo. Letra L, Jesus é o leão da tribo de Judá, porque ele nos protege. Letra M, Jesus é maravilhoso. Letra N, Jesus é o Nazareno. Letra O, Jesus é onipresente, onipotente, onipotente. Letra P, Jesus é poderoso. Letra Q, Jesus é querido. Letra R, Jesus é o Rei dos Reis. Letra S, Jesus é o Salvador do mundo. Letra T, Jesus é tudo em nossas vidas. Letra U, Jesus é único em nossas vidas. Letra V, Jesus é o vencedor. Letra X, Jesus é o cheque da salvação, que cancelou nossos pecados na cruz do Calvário. E letra Z, Jesus
Jesus é zeloso. Ele está zelando pela tua casa, Ele está zelando pela tua família, Ele está zelando pelo teu ministério, Ele está cuidando de você. Ele está dizendo: eu cuido de ti, eu cuido de ti. Salmo 121, versículo 1: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tem socorro de Deus chegando na sua casa. Pode aplaudir a Jesus. O que queres que eu te faça, mestre? Que eu torne a ver. Ele queria tornar a ver. Ele não disse: mestre, eu quero ver. Ele disse: eu quero tornar, eu quero voltar a ver. Porque um dia ele já enxergou. Um dia, quem sabe, você já teve algo, mas você perdeu. Jesus está dizendo: eu sou Deus de restituição. Eu restituo tudo aquilo que o diabo roubou. Deus pode mexer em papéis. Deus pode mexer na previdência social. Deus pode mexer no sistema. Porque Deus, quando quer fazer o milagre acontecer, não há demônio no inferno, não há anjo no céu, não há homem na terra que possa deter o agir de Deus. A Bíblia fala em Isaías 43, versículo 13: antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? O agir de Deus na sua vida será extraordinário, e vai faltar palavras para você agradecer a Ele. Mestre, que eu torne a ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Jesus e seguiu pelo caminho. A Bíblia não fala que ele viu Jesus e parou. Não, ele viu Jesus e seguiu Jesus pelo caminho. O milagre que Jesus vai fazer na sua vida é para seguir a Ele, é para compartilhar com a tua família, os teus irmãos, o que Ele fez. Você vai seguir ao Senhor Jesus. Deus diz: tu és o meu seguidor, tu és o meu ungido, tu és o meu escolhido. Não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós, para que vá e deis frutos. 2026 vai ser o ano da frutificação. Tu vai frutificar, tu vai frutificar, e o nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida. Jesus está voltando. E é tempo das promessas se cumprirem. É tempo das promessas se cumprirem. Quando você cumprir os princípios, Deus cumpre as promessas. Quando você coloca Deus como prioridade, Ele vai priorizar os milagres na sua vida. Quando você se disponibiliza na obra de Deus, Deus vai se disponibilizar em te abençoar. Deus vai se disponibilizar em te honrar. Deus vai se disponibilizar em te exaltar. Deus vai se disponibilizar em te curar. Deus vai se disponibilizar e abrir aquela porta que você tem pedido tanto. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Contemple essa porta aberta e esse baú de ouro que Deus coloca diante de ti. Eu estou sentindo a presença dEle, eu estou sentindo a presença dEle. A tua fé te salvou. Ele viu Jesus e seguiu pelo caminho. Aleluia. Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 31: se guardares os meus mandamentos, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Guarde a palavra de Deus. Diga não ao pecado e sim para o reino dos céus. E o Senhor vai dizer sim para você. Quanto mais santificação, mais vitória Deus tem para você. Quanto há mais santificação, mais Deus derrama a glória sobre você. Quanto mais santificação, maior é o mover de Deus. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz, a santificação e a fé, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santifique a sua vida a Deus, libere o perdão, seja manso e humilde de coração, e Deus te honrará.
Quantos pode glorificar o Senhor nessa noite? Quantos pode glorificar o Senhor nessa noite? O Senhor está dizendo: eu quero renovar a sua vida como águia, eu quero tocar na tua visão, eu quero tocar na tua audição. Deus está te ungindo para coisas novas, Deus está te ungindo para coisas grandes. Ei, esse ano já está dando a Deus. Esse ano agora de 2026 vai ser o ano da colheita. Se você crê, aleluia, o Senhor ressuscita os teus sonhos. Fique em pé nessa noite, se coloque-se de pé nessa noite, aleluia. Quantos nessa noite creem, aleluia, que Jesus está aqui, o Jesus, aleluia, que fez um milagre na vida desse homem, daquele homem, ele está aqui hoje, aqui nesse lugar. Quantos creem assim? Quantos creem assim? Quantos creem nessa noite, aleluia, que aqui diante desse altar, alabadaçaio, aqui diante desse altar, o Senhor vai emitir um decreto de vitória na sua vida. Vem até aqui à frente do altar da casa do Senhor. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Vem até aqui à frente do altar da casa de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração profética por vocês nessa noite. Se tu pudesse contemplar o que Deus já está fazendo na sua vida. Vem cá, varão Marcelo, né, Marcelo? No momento que tu louvavas, o louvor chuva de sangue, Deus estava dizendo para mim: diga para o meu servo que o tempo da humilhação é acabado. Meu filho, eu te trouxe aqui neste lugar porque eu quero fazer coisas grandes. Lembra de onde eu te tirei? Eu quero te colocar em lugares que tu não sabes e conheces. Eu quero te erguer na terra, assim como eu fui com Davi, assim como eu estive com Davi no pasto, naquele pasto a qual ninguém dava nada, naquele pasto a qual ninguém ali, aleluia, dizia: ele não vai conseguir. Mas é no pasto que eu levanto, é no pasto que eu levanto, aleluia, glória a Deus, é no pasto que eu levanto. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre o teu servo essa unção nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que ele venha viver o propósito de Deus, em nome de Jesus. Levanta tuas mãos para o céu nessa noite. Todo o povo de Deus, eu queria orar com você e por você nesse momento. Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero te apresentar, Senhor, a tua igreja nessa noite. Eu quero te apresentar, Senhor, o teu povo nessa noite, do maior até o menor, meu Pai. Eu quero te apresentar a cada criança, a cada jovem, a cada adolescente, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa bênção, esse milagre chegue, meu Pai amado. Olha, meu Pai, que essa semana o teu povo venha cantar o hino da vitória, que o Senhor venha entrar com providência nessa casa, que o Senhor venha entrar